Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Terça-feira, meu povo, tem como tema a vontade de Deus. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E aí, você tem gostado do conteúdo do canal? O canal tem te ajudado a entender mais sobre o sábado. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para você sempre receber uma notificação nos momentos que os vídeos forem postados. E também de deixar o seu like, de comentar e de compartilhar, porque tudo isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas para Cristo. Como eu disse, terça-feira tem como tema a vontade de Deus. Uma coisa que nós podemos afirmar com toda certeza é que dentro do que Deus requer dos seus filhos está os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos representam uma expressão de Deus, da justiça de Deus, do caráter de Deus. Então, o que Ele quer que nós cumpramos são os 10 mandamentos. Tanto que Tiago cita que nós seremos julgados pela lei da liberdade, pelos 10 mandamentos. Então, o que Deus requer, o que Deus quer que nós conseguimos colocar em prática na nossa vida, tem total ligação com os 10 mandamentos. E por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, esses 10 mandamentos, essas leis de Deus, elas são para que eu e você possamos obedecer, como nós conversamos essa semana. Se você não viu esse comentário, clica no card que está aparecendo aqui em cima. Existe uma parte que cabe a nós para realizar dessa obediência. O que nós podemos fazer, nós precisamos fazer. E isso mostra que nós somos obedientes a Deus. Então, por que estou dizendo isso? Porque quando nós vamos em duas citações de Paulo, em duas cartas diferentes, nós entendemos qual é a relação dessa obediência com a santificação. Primeiro eu quero para vocês a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4 e no verso 3, Paulo diz exatamente o seguinte, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Vou parar aqui neste momento no verso. Então, Deus quer que eu e você sejamos santificados. Então, o desejo de Deus é que esse processo ocorra na nossa vida. O desejo de Deus é que eu hoje seja um cristão pior do que o cristão que eu vou ser amanhã. Ou, se ficar mais fácil você entender, que amanhã eu seja um cristão melhor do que o cristão que eu fui hoje. Que o meu relacionamento com Deus amanhã seja melhor do que eu fui com Ele hoje. Então, esse processo é o que Deus quer. Por isso que Deus, quando veio à terra, Jesus, ele conversava com os discípulos e ele foi ensinando os discípulos lentamente, passo a passo, participando desse processo, para que eles saíssem de pescadores de peixes, vamos falar no exemplo de Pedro, para se tornar pescadores de homem. Cristo conhece Pedro pescando peixes e lá na frente, depois de estar totalmente preenchido com o Espírito Santo, Pedro faz uma pregação e converte 3.000 pessoas. Então, essa transição é o que Cristo quer, é o que Deus quer, que essa mudança realmente ocorra na nossa vida. Só que essa santificação, ela só é possível de uma forma. E Paulo cita lá na carta de Efésios, lá no capítulo 5, no verso 26 e no verso 27, a forma que essa santificação ocorre. Aqui Paulo diz assim, ele fala no verso 25 que Jesus amou a igreja, e aí no 26 ele complementa assim, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, o que Paulo apresenta? Que o desejo de Jesus é santificar a igreja, e para isso ele entregou a vida dele para que a igreja, para que eu, para que você pudéssemos passar por esse processo de transformação, por esse processo de santificação. Para que forma? Para que lá no final nós possamos estar sem rugas, sem defeito, sem nada nos tirando a salvação. E o mais interessante é que os animais, quando eles eram levados para o santuário no Antigo Testamento, eram exatamente esses animais.
perfeitos, sem defeitos, sem rugas, sem manchas. A descrição que Pedro dá sobre o sacrifício perfeito de Cristo é essa também, que ele foi sem pecado, sem rugas, sem nenhuma mancha de pecado quando Cristo se entrega. E esse é o estado no final da salvação. Lembra que eu falei que a salvação tem 3 fases? Justificação, santificação, que é o que nós estamos estudando, e lá no final nós seremos glorificados, ou seja, a transformação, aonde o pecado deixará de existir. Então, o processo de santificação, como eu já disse para vocês, ele é fundamental na nossa salvação. Da mesma forma que a justificação é importante, a santificação ela é extremamente importante, pois somente através desses 2 meios nós alcançaremos a glorificação. Tá, Ismael, beleza. Você está falando sobre santificação, e qual que é a relação disso com o sábado? Eu ainda não consegui linkar. O que tem a ver o sábado com a santificação? É simples, meu jovem, minha jovem. Tem total relação. Sabe por quê? Porque quando nós vamos lá em Êxodo, capítulo 31, verso 13, nós vamos ler o seguinte, ó. Diga aos israelitas que guardem meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Ou seja, o sábado ele é uma prova, ele é uma marca, ele é um selo, ele é um símbolo, ele é uma aliança com Deus. Que quando nós guardamos o sábado, nós estamos crendo que Deus tem o poder de nos santificar. Nós estamos mostrando, falando que sim, eu acredito em Jesus, eu creio que Deus vai me santificar, que Deus pode me santificar, que Deus pode me transformar, que é Ele que consegue fazer a boa obra em mim, não sou eu. Não sou eu que faço alguma coisa, é totalmente Ele que faz. Então, basicamente, Deus fala assim, ó, você guarda o sábado e eu te santifico. Resumidamente é isso. Então, quando nós entendemos que a obediência e a santificação estão inseparáveis, isso muda a forma de nós nos relacionarmos com a Bíblia, com Deus e com o sábado. Por quê? Porque quando eu olho, eu entendo que apesar de eu não poder me santificar, eu também não posso ser santificado sem obedecer alguma coisa. Ellen White comenta no livro Fé e Obras uma coisa interessante. Ela fala assim, ó, muito embora as boas obras não salvem pessoa alguma, é impossível que uma única pessoa seja salva sem as boas obras. A própria Bíblia cita que a fé sem obras é morta. Então, se eu não obedecer, se a minha obra de obediência não existir, quer dizer que eu não estou sendo santificado. Quer dizer que esse processo de evolução espiritual não está ocorrendo em mim. Por quê? Porque quando eu obedeço, eu estou mostrando, eu estou exteriorizando que eu estou passando pelo processo de santificação. A obediência, ela é fundamental. A obra não me salva. Eu quero reforçar. Nós somos salvos pela graça, isso é dom de Deus, mas as obras mostram que nós aceitamos essa graça. A obediência mostra que nós estamos passando pelo processo de santificação. Então, quando eu estou guardando o sábado, essa verdadeira observância, eu mostro, eu reconheço, eu compreendo que na verdade eu entendo que existe esse vínculo inquebrável entre obediência e santificação. E quando eu passo pelo processo de santificação, eu estou sendo obediente aos 10 mandamentos. E quando eu estou sendo obediente, entendendo o porquê estou obedecendo, é porque eu estou passando pelo processo de santificação. E cada vez mais o Espírito Santo está habitando no meu ser. Cada vez mais o Espírito Santo está dentro do meu coração. Cada vez mais o Espírito Santo está fazendo a sua boa obra em mim. Deus santifica eu e santifica você. Mas a obediência é um requisito fundamental, importante, para que essa santificação de Deus possa ocorrer na nossa vida. E neste momento, convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pelo estudo de hoje, onde nós entendemos que a Tua vontade, Pai, é nos santificar.
Que o teu desejo é que nós possamos sair de quem éramos antes de te conhecer, para alcançarmos o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Pai, que o Senhor nos ajude a obedecer a tua palavra, a obedecer as tuas normas, a obedecer os teus estatutos, a obedecer os teus mandamentos, Pai. Pois a obediência é uma decisão nossa. É através da obediência, através das obras, que nós mostramos que nós estamos passando pelo processo de santificação, Pai. Que o Senhor está fazendo a boa obra em nós. Então, que o Senhor possa continuar agindo dentro do nosso ser, agindo no nosso coração, agindo na nossa mente, para que possamos continuar rumo às mansões celestiais. E tudo isso, Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal de oração, para você se inscrever no canal de qualidade, um canal onde nós conversamos sobre a lição dos jovens. Então vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho. Também deixa seu like para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força para nós, e também para o YouTube compreender que esse vídeo aqui é muito bom e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando ali no botãozinho de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Também faça parte dos nossos grupos do Telegram e do WhatsApp, os links estão aqui na descrição do vídeo, e clica aqui nessa playlist da lição dos jovens com mais conteúdo espiritual para a tua vida. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!